Então, por essas razões, né, o cristianismo então se firma e vai superar todas as filosofias da sua época que tentavam entender o sofrimento. Então, o cristianismo acabou sendo a única versão de salvação, o único discurso sobre salvação que capacitava não somente o indivíduo a transcender o medo da morte, mas também a vencer a própria morte. Então, por essas razões, o cristianismo acabou se tornando o entendimento mais apropriado, mais usado em relação ao sofrimento. Um pouquinho mais à frente, a gente vai ter um momento também importante que é a criação por Lutero da expressão a teologia da cruz. E ele vai criar essa expressão para fazer um contraste com a teologia da glória. Então, para Lutero, o sofrimento, ou seja, a teologia da cruz, tirava qualquer ilusão que a gente pudesse ter de que a gente teria uma força, uma capacidade, uma competência para dirigir a nossa própria vida e para nos salvarmos a nós mesmos. Então ele vai dizer que as pessoas se transformam em nada no meio do sofrimento, de modo que possa então dar o espaço para a presença e da graça de Deus nesse momento de dor. Então, na teologia da cruz, toda a ilusão que a gente pudesse ter em relação à nossa capacidade de força, ao nosso poder, estaria caído por terra. Na verdade, explicitaria a nossa finitude, porque exatamente o mundo esperaria um Deus forte. Os discípulos, os seguidores, todo mundo esperava um Jesus muito forte, no sentido de opulência, inclusive monárquica, né? E se você imagina um Deus forte, os seguidores serão bem-sucedidos, principalmente aqueles que viessem a obedecer esses ensinos. Isso a gente vai ter os amigos de Jó, os discípulos, todo mundo, na verdade, apostava num sucesso terreno muito amplo, inclusive ocupando um lugar, né, de opulência nesse reino terreno que Jesus viesse, fosse colocar em prática na visão deles. Então, segundo Lutero, a mensagem surpreendente das Escrituras, a mensagem, né, que é realmente algo assim sobrenatural, é que a Escritura vai afirmar que a revelação do caráter de Deus, como Deus pode ser visto, está na fraqueza, no sofrimento e na morte de cruz. Ou seja, isso é o oposto do que a humanidade poderia esperar de um Deus. Ou seja, os sussurros do Calvário são mais potentes do que os trovões do Sinai. Então, essa teologia da cruz é um contraste à teologia da glória, né, do sucesso terreno, da opulência, para chamar a atenção de que o sofrimento, a cruz, a via crucis, é realmente aquilo que caracterizou e que ratificou todo o amor de Deus por nós, revelado lá no Calvário. Resumindo então a cultura cristã do sofrimento, a gente pode fazer algumas afirmações. Primeira, os cristãos tinham a crença num Deus pessoal, sábio, infinito e que governa toda a história. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do sofrimento. Biblicamente, o mal não vem de uma força paralela. No Antigo Testamento, tudo provém de Deus. Deus está no controle de toda a história. Deus escreve a história através de nós. Jesus é o centro da história e Ele está conduzindo a história à consumação de todas as coisas. Então, essa crença é importante, de um Deus pessoal que se relaciona, que é infinito e que é sábio e sabe controlar a sua criação. Ele não criou e abandonou, como vão dizer os teístas, o teísmo aberto, de que Deus criou e abriu mão de exercer as suas prerrogativas de atributos incomunicáveis, e por isso então o mal acontece, porque Deus parou de exercer a sua soberania, a sua onipotência. Nós não cremos assim. Cremos que Deus continua governando de uma forma
firme a história. Depois, que em Jesus Deus vem ao mundo. E aí ele sofre conosco e de modo sacrificial. É a ideia do Deus Emanuel. Então, lá no século II, quando um romano pegava um cristão, jogava no chão, levantava o cavalo, armava a lança e falava assim: olha, cristão, onde está o seu Jesus? Aí o cristão falava: ele está aqui comigo para receber essa lança e essa pisada de cavalo. Deus conosco, Deus Emanuel. Inclusive, Jorg Mamutman, no seu livro Deus Crucificado, vai dizer que quando Deus é crucificado em Cristo na cruz, é para se identificar com todos aqueles que sofrem, com aqueles que são atacados, naqueles que são maltratados. E terceiro, por intermédio da fé na obra de Cristo na cruz, temos a certeza da salvação. Isso nos garante essa vida, depois dessa vida terrena, com o Senhor. Então, a morte física, o sofrimento físico não nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a outra questão é a doutrina da ressurreição. A certeza da ressurreição de Cristo, garantindo a nossa ressurreição e uma transformação para uma vida melhor, né? Para um indivíduo melhor, para viver completamente do lado e com o Senhor. Então, sendo assim, a gente vai parar por aqui, sempre entendendo que tentar tirar o sofrimento do cristianismo é realmente anular o cristianismo. Jesus disse muitas coisas em relação a isso. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo bom, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo também tem uma narrativa que ele fala de todos os seus sofrimentos. Então, na verdade, a gente pede a Deus que nos dê a ousadia, a esperança dos irmãos do passado, para que na hora da dor, do sofrimento, em vez da nossa fé ficar vulnerável, que a gente possa abraçar a nossa fé na certeza de que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Boa noite para vocês, até a próxima.